Olá, esse vídeo trata do setor de serviços, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. A gente sabe que a classificação de setores econômicos abrange o setor primário, é a agricultura e são as indústrias extrativas. O setor secundário, indústria de transformação, eletricidade, água e construção. Então, do B até o F são as chamadas indústrias, as indústrias. E a partir do G, nós temos o setor de serviços, que é bem mais abrangente, mas está intimamente relacionado tanto com a indústria quanto com o setor primário. E esse segmento abrange o comércio, o transporte, o alojamento, informação, atividades imobiliárias, profissionais, administrativas, administração pública, educação, saúde, artes, outras atividades de serviços, serviços domésticos e também os organismos internacionais. No Brasil, a participação do setor de serviços chega a 71%, ficando o setor industrial com 23% e o setor agropecuário com 6%. Entretanto, no Rio Grande do Sul, como é muito amplo o agronegócio, né, mesmo que ele esteja com uma classificação de 9%, mas os efeitos indiretos do setor do agronegócio representa de 30% a 40%, a gente tem uma menor participação no setor de serviços, chegando a 66%. Então, existe uma diferença entre os restantes dos estados brasileiros, porque o Rio Grande do Sul ele tem uma participação menor no setor de serviços em função dessa abrangência do agronegócio. Agora, a literatura fala que existe um crescimento muito grande do setor de serviços, né? E existem duas correntes, uma que fala que quando aumenta o crescimento da economia, quando aumenta a renda per capita da economia, esse segmento, esse setor, aumenta a uma taxa superior a 1. E outra corrente mostra que existem produtividades desiguais entre os setores. Isso a literatura convencionou como sendo a doença de custos, né? Uma doença que provoca aí justamente pela importância da mão de obra nesses segmentos, que praticamente tu não pode substituir o ser humano pela tecnologia, né? Principalmente nesse segmento. Né? Segmento, essa figura mostra muito bem, são médicos, pessoal da construção civil, próprios executivos, os serviços de portaria, os serviços, enfim, os variados serviços de faxina, de limpeza, enfim. Então, essa evidência foi colocada pela literatura porque ela fala muito mais que existe efetivamente essa diferença de produtividade. E daí, claro, não se pode esquecer que efetivamente esse segmento tem também um crescimento muito superior quando aumenta a renda de um país. Bom, o empresário ele tem alguns desafios de fazer o gerenciamento, tanto da demanda quanto da oferta. No que diz respeito à procura pelos serviços, ela tende a ser bastante diferente em relação ao ano, né? Os meses estão muito influenciados pelos eventos que ocorrem e também durante a semana. Eventualmente a gente pode notar que os exemplos dos cinemas eles são evidentes na metade da semana, quando cai o movimento, geralmente existem as promoções de ingressos mais baixos. Então, isso são os planejamentos que o gestor, o empresário pode fazer e o caso dos cinemas é um exemplo típico. Serviços também complementares são feitos para gerenciar a oferta. Muitas vezes a gente vê que os hotéis, principalmente, eles, além de oferecer a acomodação para o hóspede, ele põe alguns serviços extras, como o bar, como os restaurantes, bufês executivos, saunas, massagens, serviços complementares de pedicures, de atendimento à higiene da mulher, a embelezamento da mulher. Então, são os gerenciamentos possíveis feitos pelos empresários justamente para adequar e fazer com que haja um fluxo constante da rentabilidade.
Indicadores. Existem, no mínimo, 5 indicadores que a gente pode falar, que é a arrecadação do ICMS, a receita nominal de serviços calculados pelo IBGE, a Fundação Getúlio Vargas também faz um índice de confiança, o próprio valor adicionado bruto e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Especificamente, a gente nota que, ao longo do ano, nós temos uma tendência a uma diminuição no ICMS e um aumento no ICMS justamente em abril. Isso se dá em função do processamento dos grãos, soja, milho, trigo. Geralmente são feitas as colheitas no início do ano e os processamentos são feitos a partir de março, abril, maio, quando aumenta a arrecadação. E também a partir de setembro, quando há as festas de final de ano, as encomendas e a formação de estoques do varejo, e isso aumenta a arrecadação do ICMS. Então, isso é uma forma de se monitorar a prestação dos serviços através da arrecadação do ICMS. O índice da receita nominal, calculado pelo IBGE, e abrange todas as empresas que não têm serviço financeiro, e também com exceção das empresas de educação e de saúde. E esse índice, ele representa todas as empresas de mais de 20 empregados. Então, é feito um levantamento, né? A base foi 2012, em janeiro, e está, vamos dizer assim, sendo monitorado pelo IBGE, e é um índice. E esse índice mostra uma leve tendência em julho de 2015 a ter 20 pontos acima daquele índice referencial em janeiro de 2012. Também serve como monitoramento que existe a disponibilidade mensal do IBGE. Já a Fundação Getúlio Vargas faz um questionário para todos os empresários envolvidos no setor de serviços e quais são as expectativas desses empresários em relação à economia brasileira. E a gente nota que, a partir de janeiro de 2014, essas expectativas, em função da crise, nós tivemos aí um ano difícil ano passado, nós tivemos Copa no primeiro semestre, depois nós tivemos eleições, isso sempre foi desafiando as expectativas no sentido de eles previam que a economia não iria reagir muito bem. E dito e feito, quer dizer, isso aconteceu em 2014, quando teve uma queda da economia, nós tivemos aí um crescimento praticamente nulo em 2014, e a tendência agora em 2015 é uma queda de 3%, segundo o Boletim Focus, e isso já está precificado pelos empresários do setor de serviço. O valor adicionado bruto, que é dado como um conceito, é tudo que uma determinada cidade pode adicionar em relação à sua economia. Por exemplo, existe uma fábrica numa determinada cidade de laranjas, processamento de sucos de laranja, mas naquela cidade não se tem a produção de laranja. Então, a cidade importa a laranja por 100 e processa o suco e vende por 170. Então, 70 foi o valor adicionado. Então, a gente nota, pegando as cidades mais importantes do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre efetivamente é a cidade de maior valor adicionado, chegando a 34,4 bilhões de reais, depois seguindo Canoas, com 9,7 bilhões, Caxias, com 7,9 bilhões, que são as cidades mais importantes em termos de valor adicionado. Agora, o ISS-QN de Porto Alegre é também, que abrange todos os serviços, né? É um imposto que incide sobre as pessoas jurídicas que prestam serviços, sociedades profissionais, trabalhos profissionais liberais, né? E também é um monitoramento que pode ser feito através desse imposto, que é justamente sobre o segmento. De uma forma geral, a gente pode finalizar esse vídeo fazendo algumas considerações. Em primeiro lugar, se viu pelos gráficos que o setor de serviços é o segmento que mais gera
riqueza, chegando em termos de Brasil 70%, em termos do Rio Grande do Sul 65%. Entretanto, ele possui baixa produtividade, é o chamada doença de custos, porque ele é um inchaço muito grande de mão de obra. Quer dizer, a gente não pode substituir o pessoal que presta serviços gerais, né, pela tecnologia. E, claro, nesse sentido, a recomendação é que se faça políticas para melhorar a produtividade desse setor de serviços, uma vez que o setor de serviços é um dos setores que mais emprega, que mais gera riqueza. E é fundamental continuarmos a fazer as pesquisas acadêmicas, produzir conhecimento, produzir artigos para informar os gestores para que eles possam desenvolver políticas públicas. Muito obrigado.